Vamos falar agora sobre a investigação que o partido Chega vai fazer sobre o Gilmar Mendes lá em Portugal, hein? Olha que coisa interessante isso. Vocês sabem, o partido Chega tem crescido muito lá em Portugal. Na última eleição ficou em segundo lugar, ultrapassando o PS, que é o partido de esquerda lá em Portugal. É verdade que o PSD, que é o partido de centro-direita lá, ainda ficou na frente, ficou com 89 cadeiras, o Chega ficou com 60, o PS ficou com 58, ou seja, é o segundo maior partido de Portugal agora, não faz parte do governo, mas está crescendo cada vez mais. E agora o chefe desse partido, o André Ventura, que é um político muito conhecido lá em Portugal, resolveu fazer uma investigação própria sobre a influência, patrimônio e rede de interesses do Gilmar Mendes em Portugal. André Ventura, eu vou te falar uma coisa, toma cuidado, a esquerda portuguesa é muito ligada com a esquerda brasileira, tá? Muito dessas porcarias que acontece aqui no Brasil é com base em Nuno Vasconcelos, um monte de gente aí de Portugal, o Banco Espírito Santo, essa turma toda de corruptos de Portugal é muito ligada com os corruptos do Brasil, tá? Sua investigação vai achar coisa. Vamos falar sobre esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Xandão Potter e Cálice o Povo, Pedro Lomba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é o que eu falo para vocês, o grande erro de cálculo do STF é querer se segurar numa esquerda que está morrendo, né? Eles acham que a direita, não, que extrema-direita, que temos que acabar com a extrema-direita. Isso, primeiro que não é extrema-direita, é simplesmente direita, né? E ela está crescendo porque há um interesse do mundo, né? O pêndulo virou para o outro lado, amigo. Estamos indo para a direita mesmo no mundo inteiro, né? Então, esse foi o erro de cálculo desse pessoal. Eles achavam que aqui no Brasil podiam fazer de tudo, né? Era o último bastião da esquerda no Brasil, era o STF. Não, vamos ignorar as regras todas, vamos ignorar as leis todas e vamos aqui dar um jeito de segurar esse governo capenga de esquerda aqui no Brasil, né? Só que no mundo inteiro, não é só no Brasil que a população continua indo para a direita, mas no mundo todo. Um problema que eles vão enfrentar aqui no Brasil é que, como eu estou falando para vocês, o povo vai continuar indo para a direita. As próximas eleições existe uma chance muito grande de ou o Bolsonaro ou alguém ligado ao Bolsonaro ganhar a próxima eleição e ainda fazer um congresso muito forte pró-direita, de forma que o STF tem o STF controlado pela esquerda está com os dias contados. E não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro, né? Lá nos Estados Unidos, o pessoal ficou... Ninguém achava na esquerda brasileira que o Trump fosse ganhar a eleição lá, estavam tranquilos, né? Quando começaram as primeiras investigações pelo pessoal do Congresso lá americano, o pessoal até riu aqui no Brasil. Um comitê lá dos republicanos vai investigar o Alexandre de Moraes, as irregularidades do STF. Não vai acontecer nada. E naquela época eu falei para vocês, não, enquanto ficar no Congresso, comitê e coisa e tal, é lógico que é importante eles investigarem, eles exporem as informações e coisa e tal, mas não esperem que nada de efetivo vai sair disso, né? A menos da exposição das coisas, né? Só que o que aconteceu nessa história, e eu falei isso na época, a chance que a gente tem disso acontecer alguma coisa é se o Trump ganhar a eleição lá nos Estados Unidos. Aí a coisa muda de figura, porque aí vai ter força para fazer algo além de um relatório reclamando de censura e problemas com Alexandre de Moraes e coisa e tal, que a gente está vendo acontecer lá nos Estados Unidos. Não é só lá nos Estados Unidos, né? A Europa também tem havido várias reclamações com relação ao que está acontecendo aqui no Brasil. A gente já viu aquele eurodeputado polonês, que também é muito ativo na defesa do Brasil, pedindo que o Parlamento Europeu faça investigações sobre a Suprema Corte brasileira. E agora, em Portugal, o André Ventura também estabeleceu uma investigação sobre o Gilmar Mendes lá em Portugal. Ninguém tem dúvida que o Gilmar Mendes tem muita influência lá em Portugal. Ele criou o IDP, né? O Instituto de Direito Privado, alguma coisa assim, o Direito Público, não sei. E vai ter agora lá em Portugal o Fórum Jurídico de Lisboa, nos dias 26, 27 e 28 de junho. Então, aqui está 2023, mas não, peraí, quando é que é o de hoje? Olha que curioso, eu procurei o evento no site do IDP, né, e achei aquele que era de 2023. Agora, o de 2025 não tem aqui, não aparece em lugar nenhum aqui, ó. Não tem. Tá na página de eventos aqui, ó, idp.edu.br/eventos, não tem o evento do Gilmar Palusa lá em Portugal, né, mas ele existe. Vai acontecer agora de 2 a 4 de julho de 2025. O Gilmar Palusa vai acontecer lá em Portugal, tá aqui, ó, essa matéria é de agora, que é 19 de junho de 2025. Então é agora no início de julho que vai ter esse encontro do Gilmar Palusa lá em Portugal. Então quem é que vai? Vai um monte de ministros do STF, 8 ministros do STF, 5 ministros do TCU, o
BTG Pactual, o André Guedes, e o Hugo Mota, o PGR vai também. Vai aquela turma fazer aquela viagenzinha bacana para Lisboa e coisa e tal. Cara, eles tiraram o evento da página do IDP, porque sabe que o pessoal ia pegar coisa aqui, né? Então eles estão fazendo escondido agora. É o que eu falo para vocês, esse pessoal perdeu a mão. Eles não têm mais controle sobre a sociedade, né? Eles falavam antes orgulhosos dos eventos, do Gilmar Palusa e não sei o que lá. E o desse ano vai ter, tá? Tem um monte de gente indo, os ministros todos amiguinhos do Gilmar Mendes vão lá prestigiar ele lá no Gilmar Palusa, mas o Chega vai investigar esse negócio aqui, vai investigar, o Chega irá fazer uma investigação sobre a influência, patrimônio, rede de interesse do ministro do STF Gilmar Mendes em Portugal. Todos sabemos que o governo Lula e seus amigos tiveram e ainda tem em Portugal um lote de grandes amigos que lhes apara os golpes. Exatamente, é o que eu falo. A esquerda brasileira e a esquerda portuguesa são muito ligadas, uma é filha da outra. Mesmo tendo em conta a ditadura que o Brasil está a tomar. Esse exemplo, esse tempo no que depender do Chega vai acabar, né? Então ele vai fazer essa investigação e eu acho que ele vai achar coisa, tá? Eu acho que vai achar coisa, porque, de novo, eu falo aqui, é importante achar isso, só esse movimento dele é importante. Obrigado, André Ventura, por isso. Agora, não dá para esperar que vai haver uma pressão do governo português contra o Brasil, como a gente está vendo uma pressão do governo americano contra o Brasil, por enquanto o Chega não estiver na liderança do governo de lá. A cada eleição que tem, o Chega aumenta de tamanho. E a tendência é continuar aumentando porque esse pessoal da esquerda e da centro-direita de lá, que eu não sei se centro-direita lá não é meio centro-esquerda no final das contas, cada vez mais se fiam em ideias antigas, buscam coisas antigas, coisas que não correspondem às expectativas da população, nem do Brasil, nem de Portugal. Então, isso daqui pode ser um problema para o Gilmar Mendes, tá? Porque é o que eu falo para vocês. Quando teve a lei Magnitsky lá nos Estados Unidos, o Gilmar Mendes até riu. Falou, não, eu ficar preocupado se for em Portugal. Nos Estados Unidos eu não tô nem aí, coisa e tal. Então, Gilmar Mendes, pode começar a ficar preocupado, porque vai chegar em Portugal também esse negócio. Primeiro, que se realmente houver a sanção pela lei Magnitsky lá nos Estados Unidos, isso abraça a Europa também. Como vocês sabem, todos os bancos que têm ligação com os Estados Unidos são abraçados pela lei Magnitsky. Então, em tese, a Europa também entra nessa. Mas mais do que isso, agora isso pode acontecer em Portugal também. Repito para vocês a mesma coisa. Primeiro, é importante essa investigação independente de qualquer ação do governo. Ah, mas o governo não vai fazer nada porque o governo lá não gosta do Chega, então não vai fazer nada. Eu concordo. É pouco provável que o governo de Portugal faça alguma coisa neste momento. Mas é só esperar o Chega ser o governo de Portugal. Está muito perto disso acontecer. Daqui a 4 anos tem eleições lá em Portugal de novo, na melhor das hipóteses, porque do jeito que o governo atualmente, o governo tem um governo minoritário, são só 91 cadeiras de 230. Então um governo fortemente minoritário. Não vai durar muito tempo. Primeiro voto de desconfiança que tiver, esse governo cai. Tem novas eleições. Então, ou seja, isso aqui só vai resolver quando o Chega chegar no poder. E aí, meu amigo, aí o seu Gilmar Mendes vai ter problemas. Aí ele vai ter problemas.